Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como requisito do nosso regulamento da campanha e procedimentos do processo de indicação está prevista uma entrevista com o candidato. Na verdade, seria um debate, se nós tivéssemos mais um candidato. Mas o regulamento prevê também que, em caso de candidato único, uma entrevista, né, onde a comunidade possa, então, trazer alguns questionamentos, né, para legitimar e para saber a opinião do candidato sobre algumas questões. Estou me ouvindo bem, pessoal? Então eu organizei um protocolo aqui para entrevista, só para a gente organizar, tá? Então a primeira parte vai ser o candidato que vai se apresentar, tá? Então ele vai falar um pouco da trajetória dele, vai se apresentar como candidato. E que alguns já tenham visto a campanha dele, mas ele vai se apresentar para vocês primeiro. Na segunda parte, a gente teve ao longo da semana, ao longo dos últimos dias, algumas submissões de perguntas pela internet, lá no site do campus. O pessoal da comunicação disponibilizou um link lá para quem quisesse enviar perguntas. Então, a gente teve algumas perguntas que foram submetidas. A comissão que está organizando, ela compilou as perguntas mais recorrentes, então a gente vai prestigiar essas perguntas no primeiro momento. E a ideia é que, no terceiro momento, vocês possam fazer questionamentos para o candidato. Tá? Então, eu vou selecionar algumas perguntas mais recorrentes para fazer inicialmente, e aí depois a gente pede a participação de vocês para algum questionamento. Tá? Então, vocês podem ir escrever aqui ou tentar pegar o telefone. Eles estão com fio, não vai precisar vocês, né? Não. Então, o pessoal pode se dirigir ali e fazer a pergunta para o candidato. Tá? Sim. Então, dependendo do andamento, né, a gente não tem um horário fixo, mas enfim, para não se delongar muito, se tiver poucas perguntas, eu vou pegar as outras perguntas que eu da comissão, outras perguntas que vieram pela internet que a comissão compilou, eu posso fazer elas aqui, e no final o candidato vai encerrar, né, de algumas partes, mas para encerrar a entrevista. Tudo bem, pessoal? Entendeu? Alguma dúvida? Beleza? Então, já de imediato, eu passo a palavra para o professor Leandro para ele se apresentar para vocês. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tá dando para ouvir? Aqui não tem muita essa noção. Assim. Tá ligado? Tá. Agora sim? Então tá bom. Bom, pessoal, eu já passei em alguns setores, já passei em algumas salas, eu fiz uma breve apresentação e é basicamente o que eu vou falar agora, tá? Então, imagino que vai se tornar um pouco repetitivo para alguns, mas tem alguns colegas aqui que eu não os encontrei nos momentos em que eu passei nos departamentos. Eu sou o professor Leandro, do curso de Tecnólogo em Processos Gerenciais aqui do nosso campus. Eu leciono as disciplinas, todas elas dentro da área de contabilidade, custos, finanças, economia. Cheguei aqui no nosso campus em 2013. No primeiro momento fiquei apenas com as minhas disciplinas e as orientações. No segundo semestre de 2013 eu fui indicado pela direção do campus para ser representante da nossa sede aqui nos debates da organização didática. Depois foram trazidas as questões aqui para o campus, onde foram compiladas as nossas ideias e levadas para formular o documento geral, né, da organização didática. Esse processo levou até o primeiro semestre de 2014. No segundo semestre de 2014, então, eu fui convidado pela direção para assumir a coordenação de ensino. Ainda no primeiro semestre de 2014. Fiquei na coordenação de ensino até setembro de 2015, quando então fui convidado a assumir a direção de ensino do campus, que é o cargo administrativo que eu ocupo até hoje. Paralelo a isso, obviamente, mantenho minhas disciplinas, minhas orientações e minha participação dentro do Tecnólogo em Processos Gerenciais. Né? Profissionalmente, a minha carreira docente iniciou em 2007, quando eu comecei a dar aula no técnico em contabilidade. Em 2008 eu já fui lecionar numa graduação em Ciências Contábeis em Caxias. Em 2010 assumi a coordenação do bacharelado desse curso de Ciências Contábeis,
onde eu fiquei até 2013, quando depois vim para cá. Fora da carreira docente, então, eu tenho mais de 10 anos como empresário do setor correio calçadista aqui de Farroupilha, mais de 10 anos como empresário do setor contábil e de perícia aqui do nosso município. Sou de uma época que a gente podia começar a trabalhar cedo, né? Então, praticamente, esse pessoal é o meu currículo, tá? Tenho toda uma parte fora da docência, da parte administrativa, bem importante, expressiva, e a parte docente. Minha formação é toda também dentro de contábeis. Eu sou técnico em contabilidade, sou bacharel em ciências contábeis e sou mestre em ciências contábeis, com ênfase em finanças e controladoria. Então, a ideia inicial era só fazer uma apresentação, tá? Não vamos falar de propostas agora, né, Felipe? Então, esse é basicamente o meu currículo, pessoal, e aí eu passo para o Felipe, então, fazer as questões que deixaram durante a semana para nós. Beleza, então. Então, passando para a segunda parte, então, como eu tinha falado para vocês, a comissão compilou as perguntas mais recorrentes que apareceram nessa submissão, que a gente deixou aberto desde quinta ou sexta-feira até hoje pela manhã. Tá? Então, vou lê-las aqui, tá? As que a gente organizou agora. Então, a primeira pergunta é a seguinte: qual será a política de comunicação entre discentes e docentes no âmbito de avaliação das práticas pedagógicas e seus aperfeiçoamentos? Tá. Essa pergunta é boa, inclusive foi prática de falas nas salas de aulas e setores, né? Hoje nós temos um instrumento de comunicação entre docentes e discentes, ou discentes e todo o corpo administrativo aqui da instituição, que é a CPA. A CPA ela tem esse caráter de comunicação, entretanto, eu particularmente entendo que ela é um pouco deficitária para as necessidades quando direcionada especificamente à parte pedagógica, tá? Porque o aluno faz uma avaliação docente uma vez por ano, misturando disciplinas que o professor tenha trabalhado, né? Então, por exemplo, o professor Leandro vai ser avaliado em dezembro sobre suas práticas, sendo que ele no primeiro semestre ministrou economia, no segundo contabilidade básica, gestão financeira, e o aluno vai ter que fazer uma única avaliação num único momento, e às vezes falando de situações que passaram um ano atrás. Então ela não é muito prática para identificar questões relacionadas a práticas pedagógicas, visto questão temporal, né? Uma ideia e uma proposta que nós temos é de criar um novo mecanismo, tá? Uma nova forma de comunicação, que não chega sem nenhuma novidade, né? Eu fiz uma fala numa das engenharias e um aluno falou: não, isso aí lá nos Estados Unidos o pessoal faz, ele esteve lá no Ciências Sem Fronteiras, né? Isso aí o pessoal lá faz e tal. E eu me lembro que eu comentei com ele e disse: não, mas em Caxias, no curso que eu coordenava, nós também fazíamos. Que é uma avaliação discente e docente semestral, um instrumento construído em conjunto entre todos os agentes da educação, docentes, discentes, técnicos, onde sejam abordadas questões pertinentes para nós da pedagogia, né, para identificar possíveis, não vou falar falhas, mas possíveis distorções entre o que o professor entende como o mais adequado e os alunos compreendem, né? Muitas vezes existem conflitos em sala de aula e o professor não sabe passar matéria. Isso é uma coisa que a gente sabe, a gente ouve de corredor. Quando, na verdade, se nós tivéssemos um instrumento de avaliação mais pontual, mais próximo, talvez a gente consiga identificar que seja apenas um detalhe, sabe? Uma questãozinha, slides muito polidos, sabe? Ou a falta de um instrumento de leitura conceitual, alguma coisa mais próxima, né? Mais direcionada para as questões pedagógicas nesse instrumento de avaliação. E hoje a gente não tem isso. Nós temos os instrumentos mandados pela reitoria, através da CPA,
que são feitos para atender as necessidades deles, e não as nossas do contato diário com o aluno. Então, em relação a essa melhoria aí de contato entre discentes e docentes, a criação de um sistema de avaliação semestral, que terminou a disciplina, o aluno já faz a avaliação. Isso é muito importante, dá histórico. Você tem 3, 4 turmas apontando a mesma questão da aula. Então, poxa, é algo que a gente deve levar em conta, né? Uma coisa é um aluno no corredor vir te falar, ó, eu acho tal coisa. E outra coisa é você ter um histórico documentado, né, do que vem acontecendo. Isso é muito mais fácil para argumentar, é muito bem aceito pelo docente. Eu sempre comento, né, eu já estou há 3 semestres lecionando economia. E eu gostaria de saber como é que é o meu desempenho nessas aulas. Porque eu sou contador, a minha área é contábeis. E eu tenho muita curiosidade, eu gostaria muito de saber como é que eu estou lecionando. Será que as minhas aulas são boas? Eu não recebi nenhum tipo de crítica, mas eu gostaria de saber de uma maneira informal. Imagino que nenhum aluno vai chegar, né, e vai falar e se sentir confortável para falar sobre isso. Então espero que talvez para o ano que vem eu já consiga ter o feedback das minhas aulas de economia, pelo menos. Isso aí, Felipe. Uma coisa que eu não comentei é que talvez a cada assunto que for comentado por essas questões, se alguém tiver alguma colocação, né, e quiser já, para a gente não trocar de assunto depois, vocês perguntarem a mesma coisa, né, ou algo parecido, relacionado, se alguém quiser perguntar alguma coisa com relação a essa avaliação semestral que o professor falou, pode levantar a mão que a gente pode continuar talvez a entrevista nesse sentido. E não precisa ficar voltando nos assuntos. Beleza? Bom, então, a segunda pergunta, professor, seria nesse sentido, assim, ó. Qual é o seu projeto, quais são os seus projetos para a expansão infraestrutural e crescimento da oferta de cursos e vagas no campus, dadas as restrições orçamentárias que nós vivemos hoje em dia? É uma pergunta bem complexa. É uma questão que tem que ser pensada. A minha ideia, a proposta da minha candidatura, que é uma proposta de continuidade dos projetos e práticas que a gestão atual vinha fazendo, ela traz, então, um segundo momento dessa gestão, que é um momento de aproximação entre os setores. Tá? Uma coisa que eu sempre comentei lá no nosso setor de ensino é que decisão de abertura e fechamento de curso ela não deve ser uma coisa única e exclusiva do setor do ensino, porque ela impacta em tudo dentro da instituição. Ela traz impacto em todas as esferas. Sem dúvida nenhuma, nós somos uma instituição de ensino, o nosso objetivo é fomentar a educação, né? Mas nesse momento que todos vocês conhecem, um momento que para ser cometido, eu diria que é de incertezas, há de se entender e tentar identificar o quanto uma ampliação de cursos e ingressos de discentes ela vem para agregar. Nós temos restrições orçamentárias muito importantes. Então, por exemplo, vamos lotar as turmas de manhã, tarde e de noite. Vamos botar 3.000 alunos aqui dentro. Isso é uma coisa muito boa, é legal, é por isso que nós estamos aqui. Mas 3.000 alunos é triplicar o consumo dos nossos recursos. E quando as cadeiras quebrarem? E quando os vidros quebrarem? O banheiro quebrar? Será que a gente consegue dar aula com o aluno em pé? Então, assim, sem dúvida nenhuma, buscar o crescimento da instituição e fomentar o ingresso de alunos é o objetivo principal da instituição. Mas eu entendo que o ideal seria encontrar um mix desejável entre os recursos que a gente tem e as vagas que a gente pode ofertar. A aproximação com os arranjos produtivos locais, agora partindo do pressuposto de que faremos o possível para pôr o máximo de alunos desejados, né?
A aproximação com os arranjos produtivos locais ela é fundamental. Fundamental. O nosso campus ele tem várias áreas. Né? Foi no momento que foi concebido, foi entendido que era o ideal. Mas tem muitas áreas que daqui a pouco o pessoal se forma e nem tem onde trabalhar. É porque talvez por algum motivo particular dos docentes e tal, aquilo era importante. Só que o que é importante para o docente não necessariamente é importante para o aluno e para o mercado de trabalho que ele vai ser inserido. Então a aproximação com as empresas, com o mercado da região é fundamental. O que o mercado exige? Estamos falando de cursos técnicos e cursos superiores. A gente faz cursos técnicos e cursos superiores para se inserir no mercado de trabalho, imagino eu, né? E o que o mercado de trabalho quer? Essa decisão ela não pode ser tomada dentro de uma sala de um departamento. Tem que ter feito pesquisa. E até nesse momento de fazer pesquisa, a parte mais legal é que isso pode virar, inclusive, projetos de ensino, de pesquisa e de extensão. Que curso a gente vai abrir? Bom, por que não criar um projeto de pesquisa ou de ensino? Nós temos alunos, por exemplo, do TTG, que vivem catando projetos de pesquisa para ir atrás. Por que não é identificar as necessidades da região em termos de profissionais? Então, assim, a aproximação com a comunidade e o fomento das discussões internas em todos os âmbitos, o que é importante para a educação, o que traz um mix ideal de estrutura e oferta, tudo isso é a base para a gente tomar a decisão entre abrir novos cursos ou não. Tá? Não dá para ser tomado mais dentro de sala de aula, dentro de um departamento, com interesse de uma ou duas pessoas. Tem que ser tomado em conjunto. Pessoal, alguém tem alguma questão sobre essa temática? Sobre esse assunto? Não? Beleza. Bom, vou para a próxima pergunta, então, professor. A nova organização didática do IFRS é uma realidade e precisamos nos adequar a ela. Como você vê essa questão e quais as medidas para viabilizar essa adequação? A OD ela tem que ser implementada, tá? É uma questão de lei. Nós temos um prazo aí até 2019 para adequar os cursos. A reitoria está constituindo um grupo aí dentro da sua coordenadoria de ensino para assessorar os campos para a implementação da organização didática. A direção de ensino hoje já começou algumas medidas, né, para alguns cursos já irem se adaptando. Entretanto, nós temos alguns problemas. Por exemplo, o curso técnico nós temos 4. Nós temos 2 cursos técnicos que estariam já adequados ao dele, e outros 2 não. Mas eles não podem ser implementados porque tem muitas disciplinas compartilhadas. Então, por exemplo, um curso, o cara poderia fazer o português dentro do curso dele, mas ele poderia também fazer dentro de um outro técnico. Só que, o do curso dele tem uma média 6, o do outro técnico tem média 7. Então, já começa as dificuldades por aí. Isso tem que ser uma coisa que tem que ser implementada todos juntos. Então, os 4 cursos técnicos largam junto, o integrado larga num outro momento, os superiores largam junto, porque parametriza as questões técnicas desses cursos. A reitoria montou um grupo para assessorar os campus, tá? E o que eu imagino para o nosso campus é que seja feita uma ordem de serviço, nomeando alguns servidores que tenham uma atuação mais direcionada ao ensino, para que se comece um trabalho que seja implementado. Então, essa ordem, quais os cursos começam antes, quais vão ter uma atenção diferenciada. Mas o importante é o seguinte, uma coisa que nós já conversamos no setor. Nós não faremos coisas com pressa. Tá? Nós não vamos fazer coisa para terminar imediatamente. Nós vamos implementar as ações para que elas sejam bem feitas. Se não vai ficar pronto em 2017, não tem problema.
que seja para 2018, mas que seja uma vez só, né? E que seja de agrado a todos os envolvidos, todos os agentes da educação, técnicos, professores e discentes. Temos um prazo e temos que cumprir a lei, mas não vamos atropelar os processos. Agora, com essa assessoria que a reitoria vai nos disponibilizar, então, vai ficar melhor ainda. É isso aí, Feliciano. Alguém quer fazer algum questionamento com relação a essa temática, pessoal? Tudo bem, então. Uma outra pergunta que surgiu aqui, né, pelas contribuições pela internet foi essa aqui. Sabemos que muitas... Eu vou ler com uma pergunta perfeita, tá? Sabemos que muitas coisas foram feitas no âmbito da infraestrutura, incluindo a biblioteca, contudo o acesso é precário. Tens alguma previsão ou qual é a tua ideia sobre o encaminhamento de melhorias nesse acesso? Tá, em questão da biblioteca e o acesso à biblioteca, o que temos de informação, inclusive é o que está sendo feito pela atual gestão, inclusive, nós tínhamos a necessidade de concluir um projeto de acesso e buscar o orçamento. Pelo que eu tenho de informação, o orçamento ele já estaria disponível. Tá, o orçamento está disponível. O que falta agora é terminar o projeto. Esse projeto ele é feito pela reitoria, não é feito aqui. Penso eu que, estando o projeto concluso, é só a parte de executar ele mesmo. Só que a gente não pode esquecer que, devido a esse cenário de incerteza, pode ser que esse recurso também, mais para frente, ele seja retirado e posto em outro lugar, né? Mas hoje o que tem de informação é o seguinte: estando o projeto inconcluso, já dá para começar a fazer o acesso. Então, pela lógica, imagino que esse ano isso aí vai estar tudo resolvido já. Alguém tem alguma questão sobre essa questão de acessibilidade do prédio novo? Alguém quer um esclarecimento? Pergunta? Bom, deixa eu ver aqui. Bom, então uma outra pergunta recorrente que surgiu nessa submissão de perguntas foi com relação à integração entre a instituição campus, né, e a sociedade, e a comunidade, imaginando externa da sociedade. Então, acho que essa pergunta tem a ver com as ações que tu planeja, como é que tu vê essa integração entre o campus e a sociedade, aqui da região. Olha, nós temos uma ideia de aproximar as coordenadorias, tá? Tanto de extensão, pesquisa e ensino. Imagino que, tendo uma proximidade entre essas coordenadorias, a gente possa trazer para a comunidade alguma coisa mais palpável e receber deles também, tá? Demandas que venham pela extensão da nossa comunidade externa, em elas podendo virar um projeto de ensino, um projeto de pesquisa, e ocupando o nosso corpo técnico aqui, que é qualificado, imagino que isso aos poucos comece a reverter em ações para a comunidade também. Isso, obviamente, não é uma coisa que surta um efeito imediato, né? Isso é uma construção progressiva. Mas usando o nosso corpo técnico para fomentar a educação e ainda assim poder contribuir para a sociedade, para as empresas da região, isso deve fazer com que naturalmente elas se aproximem mais do campus. E uma outra questão que a gente vai poder discutir no futuro, né, não é uma coisa que venha imposta, mas que possa ser construída entre todos, seria alguma ação de publicidade, de repente, de aproximação no sentido publicitário da sociedade. Isso imagino que tenha sido uma coisa que a nossa instituição tem bastante problemas. Nós estamos aqui há 5 anos e se você for no centro e falar que você trabalha no Instituto Federal, ninguém sabe onde é que é, e nem que tem. Aí quando você vai dar uma referência, você diz, olha, não, mas fica na frente da empresa tal. Vai dizer, onde é, a gente fala. Então eles sabem o que era, mas não sabem o que é. Daqui a pouco o nosso instituto já está aqui há mais,
vai estar passando o tempo que a Edifar esteve aqui e eles ainda não nos conhecem, mas conhecem os que estavam. Então, essa questão é uma questão importante. Essa publicidade ela é importante. A gente sabe que é diferente, o mecanismo é diferente. Uma instituição privada faz uma publicidade de uma forma. Uma instituição pública ela tem as suas ressalvas em relação a isso. Mas quem sabe no futuro, então, conduzido aí pela comunicação, um debate sobre ideias, né, e práticas, sempre com a participação de todos, e que a gente possa, de repente, implementar alguma ação para aproximar a comunidade ou para abrir a instituição, né, para a comunidade, seja importante. Mas é uma questão que, penso eu, que deva ser conduzido daí, né, pela comunicação com o aval da direção geral e a participação de todos. Algum questionamento sobre essa temática da comunicação e integração entre o campus com a sociedade? Beleza? Então, pessoal, essas questões foram as mais recorrentes, as perguntas, tá? Eu tenho as outras aqui, que se a gente tiver tempo a gente pode conversar. Mas eu queria abrir então para se alguém tem algum questionamento sobre alguma temática que não foi conversada até agora, quiser perguntar alguma coisa para o candidato com relação às propostas, quais são as ideias que ele tem, eu vou abrir esse momento então para que a gente aqui, aos que estão presentes, possam colocar alguma coisa para o candidato. Alguém tem algum interesse de participar? Está encabulado? Não precisa ficar encabulado, né, pessoal? A gente está junto aqui o dia inteiro, somos colegas de trabalho, somos parceiros, então pode ficar bem à vontade. Não precisa falar no microfone, aí só fala. Não, a gente repete a pergunta aqui, então, se esse é o problema. Bom, então eu vou seguir as questões aqui que o pessoal submeteu. Então, se as questões aqui, se as próximas questões comentarem o questionamento de vocês, por favor, né? Só levantar a mão que a gente pode dizer todo mundo, tá? Bom, vamos ver aqui. Bom, uma outra pergunta foi essa daqui, ó. Sendo esta uma escola pública, é primordial que se facilite e amplie o acesso ao campus por meio de transporte público. Como a direção geral tem como ideia, ou como é que ela pretende agir nesse sentido, para que a disponibilidade de transporte público, para fomentar que os alunos consigam, né, estar aqui e que tenham uma disponibilidade maior nessa questão do transporte público? Qual é a tua visão com relação a isso? Olha, eu acho que para resolver ou melhorar esse tipo de atividade, o que a gente tem que fazer, o que deve ser feito, é levar para os órgãos competentes, né? Tipo, no nosso caso aqui na esfera municipal, é a demanda e a necessidade que o campus tem. Eles têm, obviamente, uma questão mercadológica, mas também por contrato, eles têm algumas questões de âmbito social que fazem com que eles façam algumas atividades, né, que não tragam o retorno que eles imaginam. Né? Se nós temos demanda de estudantes por um horário de transporte, o máximo que a gente pode fazer é levar essa demanda, esse quantitativo até as instituições. Né? E aí ficar buscando o apoio da prefeitura, das empresas. Nós já conseguimos ainda na gestão do antigo diretor de ensino, foi fomentados muitos horários. Nós tínhamos uma deficiência muito grande de transporte. E basicamente o que foi esse levantamento das necessidades para repassado para as empresas e a cobrança deles, né? A cobrança junto às empresas e junto aos órgãos municipais. E foi resolvido muitas questões. Muitas. Hoje o que nós temos são pequenas questões pontuais, né? Mas o que pode ser feito é trazer o problema, levar o problema para a comunidade e cobrar uma solução, principalmente dos nossos órgãos aqui municipais. Né? Basicamente isso. Alguma pergunta sobre, alguma curiosidade, pergunta, questão sobre essa temática aí
transporte público, acessibilidade do campus. Tranquilo? Bom, uma outra pergunta é a seguinte, quem serão? O candidato tem definição de qual vai ser a sua equipe de diretores, coordenadores, e se sim, por que qual foi o critério que ele utilizou para escolher essa equipe? Bom, a eleição já é dia 6, teoricamente a posse já vem logo depois, né? Então obviamente já tem que ter algumas questões bem definidas, né? Nós temos um curto prazo de tempo e seria um pouco imprudente a gente pleitear uma candidatura e depois sair correndo atrás das pessoas. Seria uma demagogia falar que isso seria feito dessa forma, né? Até porque então você não tem projeto nenhum, porque você não faz a mínima ideia de quem é que vai trabalhar contigo, né? Então é lógico, alguns cargos, os cargos diretivos mais próximos da direção geral, eles já estão praticamente definidos, tá? Os mais próximos. Alguns outros cargos, então, que seriam de departamentos e de setores, esses não foi feito nenhum tipo de contato, até para dar liberdade e autonomia para esses coordenadores e diretores escolherem as pessoas com quem gostariam de trabalhar. Muito embora tudo isso seja uma prerrogativa do diretor-geral, né? Mas é importante que, poxa, a pessoa que vai assumir a coordenação e a sua direção, ela escolha as pessoas que se sentem mais à vontade para trabalhar junto, né? Em termos das direções e coordenações que já começaram as conversas e estão muito bem alinhadas, o critério foi técnico, tá? Foi um critério técnico e também um critério de proximidade, de conversas, mas basicamente um critério técnico. Alguém tem algum questionamento sobre esse ponto? Beleza. Só para deixar claro, assim, caso alguém daqui tenha submetido questões, né? Tiveram duas questões, na verdade, essas duas que eu não perguntei mais sobre a biblioteca, que talvez não faria muito sentido, porque tem mais a ver com a gestão atual, não sobre ideias que o professor tem, né? Então, não estariam atrelados à campanha, a propostas, mas sim saber você do status atual, né? Talvez essa pergunta poderia ter direcionada ao diretor, enfim, à direção atual, mesmo que faça parte da direção, né? Mas para a campanha não vê muito sentido, né? Então, só para deixar público aqui, só para caso alguém tenha feito a questão e queira estar esperando que eu fale, né? Tem duas questões aqui. Uma pergunta sobre a implantação de um restaurante universitário, se há uma previsão disso. Então, na verdade, ele nem pede a opinião do candidato sobre isso, mas pergunta como é que é o status, então talvez não seja oportuno, mas eu vou dar um espaço se quiser comentar alguma coisa sobre isso. E a outra questão tem a ver também com propostas de lançamento de mais cursos de pós-graduação no campus. Tá, então, na verdade, na interpretação da comissão, a gente entendeu que são questões mais ligadas à gestão, né? O que a gestão pensa, mas a gente talvez possa estender isso sobre a tua visão sobre isso, sobre essas duas temáticas, se quiser falar alguma coisa, tanto sobre esse RU que o campus não tem, né? E sobre as pós-graduação. Se quiser comentar alguma coisa sobre isso. Tá, vamos começar pelas pós, então. Bom, nós temos um problema de estrutura, né? Por exemplo, nós não temos mais salas de aula vagas à noite. Então, qualquer tipo de pós que se possa se pensar, ela à noite não tem como ser feita. Muito embora a gente saiba da importância e gostaria de poder fomentar esse tipo de coisa, mas a nossa estrutura atual não permite isso no momento. E durante o dia, ele parte para a linha daquele questionamento que eu recebi aí sobre novos cursos, né? Entendo demanda, e essa demanda vindo da comunidade, sendo uma demanda que todos entendem pertinente, equalizando ela no mix ideal de estrutura e necessidades, não tem por que não ser feito.
mas tudo tem que ser feito de acordo com um documento, né, papel, e não necessidades identificadas dentro de uma sala. Então fica dentro daquela ideia dos cursos que eu falei no início. O restaurante universitário, aí é uma questão interessante, né? Nós estamos com... A gente volta para o nosso cenário econômico, o cenário político, de incertezas, e assim, a gente sabe que até 2013, início de 2014, era uma realidade, hoje é outra, é completamente diferente. Não imagino que tenhamos uma solução para isso tão breve. Particularmente, eu acho que todo mundo concorda que seria muito legal, muito importante para o nosso campus ter isso. Talvez o que a gente gostaria de ouvir nesse momento é que sim, vamos fazer, vamos correr atrás, mas eu acho que o mais prudente nesse momento é falar que sabemos da importância, né? Todos nós queremos, mas a gente depende muito de uma situação econômica. E, a princípio, o que o cenário desenha é que tão cedo não vai acontecer. Talvez essa não é a resposta que a gente gostaria de ouvir, né? Mas a gente tem que pensar também o que a gente gostaria de ouvir e o que realmente é. Tá? Isso aí. Alguém tem algum comentário, uma questão sobre esses assuntos com o candidato? Tranquilo? Bom, então, o último questionamento que foi submetido lá pelo site do campus tem a ver com a flexibilização da carga horária dos técnicos. Tá? Então, a pergunta é essa: qual a sua opinião sobre a flexibilização da carga horária dos técnicos e se, no seu projeto, assim, na tua ideia, essa prática vai ser mantida na gestão? Isso não é uma questão de manter ou não, né? Existe um regulamento, ele é regulado por uma instrução normativa da reitoria. O diretor-geral, ele não tem qualquer gerência sobre isso aí. Nenhuma. Tá? Isso é da reitoria. Tem uma instrução normativa. Obviamente, eu sou completamente a favor, desde que se siga, né, todas as instruções que estão nessa instrução normativa. Não podemos fazer nada fora da lei, né? Então, atendendo o que diz a instrução normativa, é o que vai ser feito. De novo, direção geral não tem gerência nenhuma sobre isso aí. Pessoal, alguém tem mais algum ponto, questionamento sobre esse tema aí da flexibilização? Bom, então assim, acho que a gente contemplou todos os assuntos aqui que foram submetidos lá pelo site da instituição. Então, vou abrir mais uma vez se alguém tiver algum questionamento ou se alguém tiver alguma pergunta ao candidato sobre propostas, ideias que ele tenha. Então, a gente pode usar esse tempo agora. Se tem que ser. Bom, então, seguindo então o protocolo que a comissão preparou, a gente completou então as perguntas que foram submetidas e a gente vai dar então uns minutinhos aí para o candidato finalizar a sua participação na entrevista e dar os recados finais. E aí, na verdade, vai ter mais um ponto ali que eu vou só dar uns informes da comissão aqui sobre os que estão aqui, só para dar uma relembrada nas datas, tá? Então, o candidato fica à vontade. Bom, pessoal, então, só gostaria de novo de agradecer a oportunidade que vocês estão me dando para apresentar as ideias. Nesse momento, então, praticamente responder as questões que possam ter surgido como dúvida das minhas passadas nos setores, departamentos e salas de aula. Então, obrigado, pessoal, obrigado por terem me ouvido e gostaria que no dia 6 de abril, então, todos fossem para as urnas, apoiando ou não as propostas e ideias defendidas por mim como candidato. Muito obrigado.